Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira. Vai participar como comentarista o advogado Roberto Mohamed e a gente recebe com muito prazer, novamente aqui no Opinião Litoral, o empresário da Livraria Realejo, realizador do Festival Tarrafa Literária, José Luiz Tarran. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Prosear com vocês vai ser um prazer, mais uma vez. Esse ano voltou a ser presencial, não é? Sim, voltamos ao presencial. 2 anos do evento realizado de forma digital, né, por conta, claro, da pandemia. E um prazer e uma emoção renovados, né? Fazer o evento com as pessoas Parece começar tudo de novo, não parece? Parece. A gente resgatou algumas emoções que a gente não vivia há algum tempo, né? Até esse calor do público, os próprios autores, todo mundo revigorado assim com o evento. Mohamed, boa tarde. Boa tarde. O bom de trazer o Tarran aqui é que a gente eleva a régua, né? Porque a gente é obrigado a se esforçar. O Tarran não é só um empresário, né? Ele é o que eu mais... É como eu conceituo o intelectual, e a simplicidade dele só ratifica isso. Tarran, a Tarrafa tem uma... é impossível não compará-la com a Flip. Uhum. Porque, na verdade, são 2 eventos do mesmo tipo, talvez espécies diferentes. Mas a Flip conta com um apoio financeiro simplesmente chega a ser até indecente. E eu digo indecente por quê? Porque eles cobram valores que são absurdos pelas palestras, né? Não é a Flip não é feita para o povo. Eles vêm com um discurso, existe toda uma colocação de discurso na justificativa da Flip, de que ela serve para incentivar a leitura, valorizar a literatura brasileira, mas no fundo, é um evento absolutamente elitista, porque não é qualquer um que consegue pagar 120, 150 reais para assistir uma palestra de um autor de livro. Aí a gente tem a Tarrafa que faz justamente o contrário. Ela sim vai no espírito da coisa, porque é tudo de graça. Uhum. É tudo muito popular. E a gente vê a diferença de tamanho das duas, e que não tem nada a ver com a cidade, porque Santos é muito maior que Paraty. Uhum. Santos tem estrutura hoteleira melhor, Paraty não tem hotel, só tem pousada. Santos teria condições de ter uma Flip muito maior e mais bem organizada do que Paraty. A dificuldade, você já pensou em um dia partir para tentar um modelo maior? E quais seriam as dificuldades? Falta uma participação maior do poder público? Falta uma participação maior de patrocinadores que vejam a cidade com uma estrutura melhor para fazer um evento até maior que a Flip? Boas ideias no ar levantadas por você, Roberto. Obrigado aí pela pergunta. Mas aqui cabe uma pontuação, uma reflexão, né? Antes de tudo, não há limites para eventos literários. Acho que o Brasil pede uma enxurrada de eventos culturais, sejam eles de literatura, como a Flip, como a Tarrafa, como a Jornada de Passo Fundo, que eu não sei se ainda está sendo realizada, eventos musicais. Consumir arte e cultura e conhecimento vai deixando a gente distante, né, da barbárie, vamos dizer assim. E eu acho que nesses tempos atuais a cultura teve um novo significado, conhecimento, né? Agora, quando a gente aproxima a lupa de cada evento, você está fazendo uma leitura do cenário de eventos, principalmente literários, né? Eu acho sim que a Flip tem um grau de elitismo, né? Tanto pelo fato de onde ela é realizada, é um lugar de difícil acesso para Rio e para São Paulo. Ela é quase que equidistante. Você pensa que é Rio de Janeiro, mas é 4 horas do Rio, né? E a Tarrafa, ela tem as suas ambições. Ela está chegando na 15ª edição, a gente entregou a 14ª, realizamos a 14ª. E sim, ela tem essas ambições sim de crescimento, mas ela tem uma boa parceria com o poder público,
mas ela só vai crescer mais tendo mais volumes de planejamento e captação. A gente tem uma captação menor, mas ao mesmo tempo a gente tem um evento um pouco mais espartano, mais possível de se realizar. A gente não coloca um projeto muito enorme, que aí vira um desafio até para botá-lo de pé. Então, como a Flip ela é realizada por grandes empresários do mercado editorial, né? Ela é realizada pelas grandes editoras, né? A Flip, a Tarrafa é realizada por um livreiro de rua, né? Que tem uma relação real com os escritores, com o mercado. Relação real que eu digo, a gente vive próximo a eles, realizando pequenos eventos também ao longo do ano na livraria de rua. Então a gente tem uma história muito particular, que nos dá potência também, mas temos a nossa natureza. Eu acho que se eu me comparar demais com a Flip, eu vou ficar com um complexo de inferioridade. Então eu deixo eles lá, eu visito algumas vezes o evento, que eu tenho muitos amigos do mercado lá, mas eu concordo com você, eu acho que ela tem esse grau de elitismo sim. Eu acho que ela poderia ser mais gentil, mais inclusiva com o público. Mas e aí a segunda parte da questão que eu te coloquei, que é de que a miopia que infelizmente os nossos governantes têm, a mediocridade, de não entender, por exemplo, a Prefeitura de Campos do Jordão abraça o Festival de Inverno como se fosse dela. A Prefeitura de Gramado tem no Festival de Cinema de Gramado um caso de amor que é um negócio assim imenso. Eles entendem o quanto aquilo traduz a importância da cidade como evento e de forma institucional. E a gente vê que Santos, o Curta Santos, a Tarrafa Literária, o Festival Música Nova, será que a gente está condenado sempre a ter prefeitos tão medíocres, secretários de cultura tão medíocres, que não conseguem enxergar que estes eventos podiam colocar Santos definitivamente no mapa cultural do país? Olha só, eu acho que a cidade, a nossa relação com os governantes municipais, né, secretário de cultura, prefeito, é uma relação de muita... É uma relação amistosa e eu enxergo neles uma boa vontade com os produtos culturais. Você citou 3 produtos culturais, 3 eventos, né? E dá para citar outros eventos. Esse desafio de você ter muitos eventos também numa cidade, que ela pode se tornar a cidade não de um evento só, mas uma cidade de muitos e qualificados eventos culturais e esportivos, que é um pouco da característica da cidade, né? Né? Sim, F7. Tem muitos eventos. O Mohamed citou Gramado e citou qual outra cidade? Campos do Jordão. Essas cidades têm um evento, vamos dizer assim... Único. Um farol único, que aí é mais fácil, vamos dizer assim, para a cidade ter uma embalagem relacionada. O nosso desafio é, aos olhos também dos governantes, né? E aos olhos também do mercado editorial e do público, sermos protagonistas. Não que exista uma competição entre os eventos. Os eventos é um cardápio cultural para a cidade e para o cidadão, né? Mas eu adoraria que você sacudisse mais lá o pessoal para a Tarrafa ficar protagonista. Estou brincando. Não, a gente tem que ficar sempre, vamos dizer assim, renovando o interesse, né, Paulo? Porque assim... A gente está há 15 anos de caminhada, né, com o festival. E é normal que existam momentos de cansaço, né? Ou um ano que você tenha uma equipe em transição, uma equipe diferente que muda a pegada, não fala o resultado. muito em transição nesse momento. Tá difícil, né? Transição tá difícil. Depois a gente fala de política. Mas diz uma coisa, você acabou a 14ª, já começou a 15ª? Já estou trabalhando na 15ª. No campo da burocracia, a gente tem que propor o projeto para o campo governamental, né? Ele já foi aprovado, é tudo feito de uma forma também online, remota, e já estamos com alguns nomes em negociação, conteúdo. Nem bem acabou, já estamos trabalhando na próxima.
Olha aí, Mohamed, a 15ª já está começando. E aí que entra, porque talvez eu tenha até sido injusto com chamados só os secretários de cultura medíocres, porque mais medíocres que os secretários de cultura são os secretários de turismo. A gente tem uma tradição aqui, e aí eu vou colocar duas coisas. Porque secretário de turismo, um nomeia a amante para ficar na Secretaria de Turismo, não tem onde botar, ele bota na Secretaria de Turismo. O outro bota o amigo vagabundo na Secretaria de Turismo. E aí você vai numa sucessão de prefeitos na nossa cidade que usa a Secretaria de Turismo para colocar ou encostado, quem ele está pegando, ou que tem que dar para algum partido que precisa de um voto na Câmara. Quer dizer, os caras tratam a Secretaria de Turismo, que numa cidade como Santos tinha que ser a mais importante. Uhum. Porque a Secretaria de Finanças você substitui por um programa de computador. Ainda mais como a gente que já teve um secretário de Finanças que quer mais que o comércio feche. O cara não estava nem aí de apoiar comerciante, de apoiar empresário. O burocrata total. Substituísse ele por um computador, estava tudo certo. Agora, talvez fosse até melhor. O problema é a Secretaria de Turismo ser usada para isso, para colocar um vagabundo no meio, que pega sob a jurisdição dele um Alegra Centro que foi destruído pelo Paulo Alexandre, deliberadamente destruído pelo Paulo Alexandre, para jogar os imóveis do centro lá embaixo para empresário safado que financia a campanha poder comprar imóvel a preço de banana, que é o que está acontecendo no centro agora, e os caras ficam falando de revitalização, mas coloca um secretário que no meio disso diz, não, tem que ter toque de recolher, o jovem tem que ir para casa às 10 horas da noite. Você tira esse vagabundo daí, você coloca o vagabundo como secretário de turismo, ele dá uma entrevista dessa, quando ele está administrando, ele tem que administrar uma região de casas noturnas. Quer dizer, é para isso que tem. Aí eu te pergunto, se você pega um secretário de turismo, que não seja vagabundo, amante de ninguém, o cara chega lá e fala o seguinte, vou chamar Tarran, vou chamar o pessoal do Curta Santos, vou chamar o pessoal do Mirada, vou chamar o pessoal do Sesc, vou chamar o pessoal de cultura todo, vamos sentar e fazer um calendário, vamos transformar Santos na cidade dos eventos culturais. Isso é vocação. Por quê? Santos tem estrutura de hotelaria, tem estrutura de eventos, porque não é só o Blue Med. Santos tem outros lugares para fazer. A maior parte dos sindicatos de Santos tem teatros. Então não existe só o Sesc. O que precisa é política governamental. Então, você vê essa possibilidade de mudança de mentalidade, de começar alguém a entender, e aí eu não falo só de Santos. É que não dá para falar de São Vicente, né? O cara não consegue nem administrar o básico da cidade, coitado, ele vai se preocupar com cultura. Mas Praia Grande, Guarujá, entenderem que isso ajuda todo mundo. E, por exemplo, as indústrias de Cubatão patrocinando eventos como esse, é turismo para a cidade, a região inteira ganha. Por que a gente não consegue esse tipo de integração, Tarran? Você vê uma luz no final do túnel em relação à mentalidade, porque eu acho que aí é o grande problema. Então, Mohamed, eu acho que você está enxergando corretamente os problemas estruturais e talvez os problemas de organograma, problema de conceito, né? Que eu acho que você tem que dar um passo para trás para você enxergar pontos positivos e negativos, né? Eu acho que há um caminho de boa vontade, há sim, mas pode haver uma miopia do ponto de vista de vocação e conceito. Você falar de calendário, é impossível a gente não pensar em Copa do Mundo. Hoje você vê que o Brasil é desatrelado do calendário do futebol europeu, que é o futebol que manda no mundo, né? Então a gente fica um pouquinho alienígena, né, nessas relações. E eu acho que sim, o diálogo é importante, a vocação existe da cidade, uma cidade histórica que tem dentro dela muita informação, conhecimento, uma grande classe média, né, com problemas, mas com menos problemas do que tem outras cidades do país, e com esse nível de vocação misturando porto e cidade. Você falou de Cubatão, sim, existe essa região próspera aí, até do ponto de vista de captação de recursos e tal, mas tem que haver um entrelaçamento das secretarias, sim, de cultura, educação e turismo,
que eu acho que são as três pastas que dialogam com o eventos culturais, né? E aí precisa ter esse diálogo concreto, né, enxergando o calendário, sim, precisa disso porque senão dilui, as ações ficam diluídas e ficam anêmicas. Acredito nisso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed participa como comentarista, José Luiz Tarran, da Tarrafa Literária, da Livraria Realejo, é o nosso convidado. Uma vez eu assisti a uma palestra do Gilberto Mendes, e não que eu tivesse perguntado, mas ele respondeu uma dúvida que eu sempre tive. Onde estavam os grandes compositores de música clássica do nosso tempo? O Beethoven, o Mozart, o Liszt, o Chopin, onde que eles estavam? Ele respondeu, estavam no cinema, compondo música de cinema, e ele fazia um paralelo entre trilhas sonoras de cinema e músicas clássicas. Eu vou perguntar para você, onde estão os grandes escritores brasileiros do nosso tempo? O Gilberto Freire, o Jorge Amado, o Nelson Rodrigues, o Stanislau Ponte Preta, o Machado de Assis. Onde que eles estão, José Luiz? Olha, você evocou um gênio, Gilberto Mendes, um maestro que talvez algumas pessoas que assistam o programa não saibam. Que ele tinha em comum com o José Luiz Tarran a organização de um evento super original, o Festival de Música Nova, que acontecia em Santos, né? Exatamente. Mas tentando não me comparar, buscar uma resposta tão boa como o Gilberto fez para você, mas eu acho que hoje, Paulo, a gente tem uma pulverização da produção cultural, uma pulverização pela internet. Então a gente pode ter, sim, um novo antropólogo, sociólogo como Gilberto Freire, a gente pode ter, não, a gente deve ter, só que a gente está num labirinto, né? Então a música sofre mais com isso por conta vamos dizer assim, do suporte ficar em xeque. Você ouve predominantemente no streaming, né? Salvo os apaixonados que tenham disciplina e rigor para buscar suportes para ouvir, né? E eu estou aprisionado no streaming pela minha memória. Se eu tiver um Alzheimer, eu não vou ouvir mais nada, porque eu não vou lembrar de buscar. Eu sou bem inoperante nessa coisa. E no campo da literatura, a gente tem muitos talentos, mas o mercado não tem coração. O mercado, ele é o que o nome diz, ele busca resultado. E como você vai descobrir onde estão esses talentos, né? Qual o método para você chegar neles? Eu não sei nem se o Gilberto estivesse entre a gente hoje, eu não sei como ele responderia a sua pergunta, mas é muito um labirinto de bytes, de youtubers, de tiktokers, de instagramáveis, lugares com pôr do sol no Instagram. E isso gera uma confusão, né, Paulo? Será que o Mohamed tem uma outra resposta? A gente, é só começar, talvez a gente falou do Festival Música Nova e do Gilberto, mas sem localizar talvez o telespectador. O festival existe até hoje. E a palavra para definir é vanguarda, né? Sim, por exemplo, a New Age, ela, um fenômeno musical dos anos 90, foi lançada praticamente no Festival Música Nova. A gente teve o Philip Glass aqui tocando, fazendo um show sensacional. Pat Metheny tocava no Festival Música Nova. A gente trouxe gente para cá que depois explodiu no mundo. E que nós trouxemos caras que ganharam o Grammy para tocar aqui. E era uma época que você só tinha o Teatro Municipal, não tinha mais nada. O Sesc nem existia. Você tinha o Teatro Municipal, o Coliseu, então, era um cinema pornô, e o ginásio do Senac, na Conselheiro Nebias, que era do lado da outra sede, da antiga sede do Sesc, inclusive onde eu fiz o pré-primário. Santos era uma cidade fantástica, já foi um dia. E o que me chama a atenção
é que a gente tem esse tipo de pessoas aqui, Tarran, o Gilberto, o Carlos Pinto, antes de ser secretário de Cultura, o Taná Correia. Denise Covas. Fora Denise Covas, todo mundo que saiu daqui. Santos é uma cidade muito rica. O Ney, o Nuno, que está aqui até hoje, tive com ele há alguns meses atrás, vai vir aqui para a emissora, para a nossa emissora, para fazer um programa. Beth Mendes, Rubens Evaldo Filho, o maior crítico de cinema que o Brasil já teve. E Santos não valoriza. Esse é o grande problema. Santos não valoriza aquilo que ela produz, quem ela produz de melhor. E a gente fica dependendo de ações de pessoas como você, Zé, que, na verdade, enfrentam um moinho de vento até de um ano para o outro. Você tem que começar a pensar na tarrafa agora. Aí a gente tem abusos, que eu sou contra essa criminalização da Lei Rouanet. Mas você vê coisas, por exemplo, que aconteceram durante o governo do PT, de você autorizar 1,5 milhão para Maria Bethânia fazer um site de poesias e você ter que se sacrificar para fazer a tarrafa todo ano, que são coisas que não têm nada a ver. E o que está no espírito da Lei Rouanet? É a tarrafa, não é um site de poesias de quem já é milionário. Então, a gente distorceu. A gente teve, durante o governo do Bolsonaro, a criminalização da Lei Rouanet na cabeça dessas pessoas que gritam pedindo para militar salvar a família dele. Né? Aquele corno que fica no muro do segundo Bill gritando para o militar salvar o filho e a mulher dele porque ele é um corno, ele não consegue tomar conta deles, ele quer que um militar vá lá fazer isso para ele, ele quer que o militar vá fazer outra coisa. E aí você tem agora o PT voltando. Mas eu oro todo dia. Na Record não pode falar reza, sabia? Tem que falar ora. Crente não reza, crente ora. E você é manual de redação, que nem o da Folha, não pode falar isso. Pode vender novela superfaturada para a TV Brasil, mas não pode falar isso lá. E quando você vê que o governo do PT assume, aí quer nomear o Bessias para o advogado-geral da União, né? Para quem não sabe, o Bessias é o Messias, que era assessor da Dilma, que ia levar a nomeação do Lula para ele não ser preso como ministro, né? É o Bessias. E estão falando em colocar o cara como advogado-geral da União. Levam a Bela Gil para a comissão de transição, nomeia Alexandre Frota, quer dizer, o PT já está começando também a voltar a ser PT. Você não tem medo de uma nova desvirtuação da Lei Rouanet a partir do ano que vem, naquela ânsia de corrigir os 4 anos de criminalização da lei, e aí você não consegue fazer ela cumprir o papel dela, quando ela foi criada no governo Fernando Henrique, que é a de valorizar a cultura de base, a cultura popular, os grupos de teatro amadores. Acho que foi Francisco Verfort, né, o ministro na época. Muita gente associa a Lei Rouanet ao PT, né? Só que você mesmo acabou de dizer que ela é anterior ao PT, não tem essa ligação, né? Eu acho que ela foi valorizada nos governos mais à esquerda, né? Leia-se centro-esquerda, até como é centro-esquerda um governo do PT, ele não é radical de forma alguma. Assim, Mohamed, eu acho que todos têm que ter medo, sempre. E todos têm que acompanhar a política, se informar, patrulhar, né? com lucidez, com sobriedade, e sem a tal da polarização, que ela é o contrário da reflexão. Quando você polariza, você cristaliza a ideia, você não pensa mais, você só rebate o outro, né? Claro que vamos ter problemas, mas eu acho que a gente vive, antes de tudo, um momento de otimismo com relação a pessoas que não queiram destruir simplesmente equipamentos e história, né? Agora, cabe a nós, claro, acompanharmos com lucidez, né? Falar, olha, por que essa figura, né? São decisões políticas ou são decisões com lucidez, né? O que deve prevalecer, não é? Então, acho que essas reflexões e ensinar, inclusive, o cidadão a ver, a acompanhar isso, é importante. Mas o otimismo, ele prevalece.
pelo menos para mim, em relação ao que a gente viveu que a gente ainda vive, né? Nesse momento aí de ter Mário Frias, né? Como secretário de Cultura. São Paulo. É um negócio... Nesses 4 anos do governo Bolsonaro, você sentiu mais dificuldade para trabalhar na sua área que é cultural? Apareceram problemas concretos, apareceram restrições, bloqueios, dificuldades diferentes de outros períodos da nossa história? Olha só, Paulo, você sabe que a parte da tecnologia, sistemas e tal, a gente pouco interage com pessoas, né? A gente viu ser encerrado ou desmontado o Ministério da Cultura, que por si só já é você colocar numa prateleira mais baixa o seu segmento, né? O seu segmento deixa de ser algo tão importante, né? Pessoalmente, eu não tive grandes problemas. Eu digo que o Brasil é tão grande que se a gente for trabalhando direitinho, corretamente, o cara não vai me perceber no meio do caminho. Então, a gente não teve nenhum grande obstáculo diferente. Os obstáculos que se apresentaram foram obstáculos de viabilização do evento, mas a gente sentiu uma lentidão muito maior. Uma lentidão, sim, maior, uma dificuldade de diálogo. Burocrático? Burocrático, porque quando você desmonta a máquina, você não tem, você fica só respondendo pelo sistema. E aí é muito mais difícil alguém te responder, porque não tem equipe mais. Então, ficou meio que num abandono, mas não tiveram coragem de sabotar as estruturas de sistema do Ministério. Então, as coisas foram funcionando. Nós pagando nossos impostos, o que isso... Você sabe que uma empresa que realiza um projeto cultural incentivado, ela não pode estar inadimplente com o próprio país, né? Porque ao estar inadimplente, você não é apoiado pelo governo. Então, a gente mantém a nossa parte organizacional tributária correta e aí a gente consegue realizar. Mas o que houve foi uma diminuição da máquina, uma diminuição de interesse e de importância para algo que eu acho que se tornou muito mais importante ao você ver gente orando para pneu, você fala, ou um terraplanista, você vai falar, porra, o meu mercado, o meu trabalho está sendo ressignificado com essas questões todas. É justamente isso que chama atenção, porque a gente vê... você já teve recurso de Lei Rouanet alguma vez na organização da Tarrafa? Sim, a gente é apoiado. Você sabe como funciona, né? Ela não é um recurso que vem diretamente, ela é julgado, projeto julgado no campo dos orçamentos e tudo mais. E aí você tem que buscar o patrocinador. Você busca empresas de lucro real, ou pessoas físicas também que existem, que apoiam o festival, abatendo integralmente do IR. Eles bancam o teu evento, ajudam a bancar e com uma parte dos impostos que eles teriam que pagar, não é? Isso, não vem recurso do governo, ele vem da empresa direto, ou da pessoa física. Exatamente. Mas você tem que aprovar o projeto, então a Tarrafa é aprovada. Exatamente, ela é aprovada, ela passa por julgamentos lá, principalmente de conceito, orçamentos, né? Ela é auditada, como todo projeto incentivado, e as empresas e pessoas físicas são os patrocinadores que o governo indiretamente deixa de recolher 4% das empresas no IR e 6% no caso das pessoas físicas. E você busca patrocinadores regionais ou busca editoras, patrocinadores nacionais? Eu toco tambor para todo lado, Paulo. Sinal de fumaça. Quem me ouvir. Então, assim... Mas qual é a reação do mercado? Olha, a gente tem muita... Varia? É cíclico isso? Eu acho que o produto cultural, ele vai ganhando força e identidade e marca, né? Hoje, o nosso festival, ele tem apoios tanto de empresas instaladas aqui no Porto, como pessoas físicas que gostam, conhecem o festival e confiam e apoiam, pessoas que residem na região também, e tem marcas que são marcas estaduais e uma marca que tem abrangência nacional, que é um banco. Então, só que esse banco ele também dialoga muito com o meu setor da literatura.
Então a gente... Aqui pode falar nome, tá? Tá, eu vou falar então. O Banco Itaú, ele é um master e ele está muito relacionado com literatura através do Leia para uma Criança. A própria Flip, o Itaú é um dos patrocinadores. Então a gente tem esse reconhecimento, sim, de regionais e nacionais. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, Roberto Mohamed é o comentarista, José Luiz Tarran, empresário da Livraria Realejo, realizador da Tarrafa Literária, é o convidado. Nessas 14 edições que se completaram nesse ano, em pelo menos 12 houve convivência pessoal com os escritores, só os 2 anos da pandemia que foram mais virtuais. Quantos escritores mais ou menos passaram por aqui? Quais deles deixaram você mais impressionado? Você tem alguma história muito curiosa em relação à passagem dos escritores por aqui, Zé Luiz? Sempre tem histórias, né, Paulo? Se você botar esses 14 anos, é uma média de 20 autores e 10 mediadores. Então, e muitos mediadores são autores, né? Então, são 400 escritores que passaram por aqui. Tem uma história muito legal no comecinho da Tarrafa, de um dos escritores que é canadense, residente em Marselha, na França, e ele acabou barrado no aeroporto porque ele não tinha o visto. Ele achou que poderia vir sem visto lá da Europa para cá, e aí ele manda uma mensagem de vídeo em 2010, 2009, falando: desculpe, pelo amor de Deus, eu não sabia. Eu sou, então, o primeiro autor da próxima edição a vir. A gente botou no telão do teatro para explicar para o público. Ele teve de ir embora do aeroporto, ele voltou? Ele não conseguiu vir para o Brasil, porque o cara não fez a lição de casa burocrática, né? E, por exemplo, foi um furo no festival que a gente montou um telão para ele explicar. A gente ia inseguros, né? No começo do evento. Bom, a insegurança é bom ter com a gente um pouquinho de insegurança, um pouquinho de medo, né? Mas tem histórias ótimas. A gente trouxe autores internacionais como a portuguesa Inês Pedrosa, o próprio Gilberto Mendes participou da Tarrafa, o Arnaldo Antunes fez o primeiro show de abertura, que tem Pais em Santos, né? Família aqui em Santos. Então, assim, a gente sente que a gente conseguiu ser um evento protagonista no país, que é o que eu enxergo de Santos também. Eu acho que Santos não pode nunca ser bairrista, no sentido de olhar só para dentro. Uma cidade de porto e uma cidade que acolheu, você tem um sobrenome diferente, você deve ser filho ou neto de imigrantes. Né? O meu avô era alemão, e a minha, por parte de pai, e minha avó espanhola por parte de mãe. E não por acaso a gente chega numa cidade de porto, os nossos antepassados, você, um sobrenome árabe, né? Eu também, meus avós vieram pelo mar. A gente tem uma obrigação de sermos cosmopolitas em Santos. E não somos. Então, nós somos esquizofrênicos, eu costumo dizer. A gente tem Nós temos uma parte como cosmopolita, vamos essa dizer esquizofrenia assim, né? é isso. A gente é provinciano, jeca, e também a gente é cosmopolita em alguma medida. Mas essa tensão também é boa, a gente tem como resolver, né, Mohamed? A gente não está sem chance de resolver, porque a gente tem, dentro da história da cidade, a gente tem essas características, né? Uma cidade de porto, ela não pode ser uma cidade fechada, ela não é fechada, ela é a chegada e a partida, ela é o movimento, ela é a vida, a dinâmica. Então, eu acredito muito na cidade por isso, e acho que a Tarrafa ela vira protagonista também no país, em alguma medida, porque ela é feita aqui, né? Mas, claro, tem problemas, a gente tem que cutucar, subir a régua, como você próprio falou, se desafiar, todos na produção, e a gente sente muito, de um jeito muito positivo, a resposta dos autores e do público, né? Porque os autores, muitos deles, foi a primeira vez que estiveram na cidade e ficam muito impressionados com o nível das perguntas da plateia. O público enorme, mesmo com todo o desafio
botando novamente uma comparação com Paraty, Paraty para Flip, Santos não para nenhum evento. Você vai, né, tem os seus compromissos com o escritório, você é jornalista e tem as pautas diárias. Paraty é uma cidade meio bucólica, tá tudo parado ali, tá lá, bucólica, né, uma coisa. Tem o príncipe tomando a cachaça dele lá num sarau, o cara que recebe Laudêmio, né, Mohamed? Não, isso é lenda também. Isso é lenda também. Depois você explica isso. Isso é lenda. Mas é uma cidade que você fica se perguntando por que fizeram isso aqui? Porque nem rede hoteleira tem na cidade. Né? Eu acho que talvez pela facilidade de mandar. Mas a gente tem essa coisa de... eu acho muito curioso. A gente que é daqui, o pessoal do Guarujá vive de turismo. Eles amam o turista, porque eles precisam do turista. O habitante do Guarujá, ele não reclama de fila na estrada, ele reclama, lógico, falta água, ele queria ter mais estrutura, mas eles não reclamam da temporada, porque eles vivem dela. A Praia Grande, a mesma coisa. 50% da população da cidade é gente que mora em São Paulo, que tem imóvel lá. É um outro tipo de turismo diferente do Guarujá. A Praia Grande não tem hotéis, mas tem vive do turismo e recebe bem o turista. O mesmo acontece com Mongaguá, Itanhaém. Apesar que Mongaguá, eu já cansei de dizer aqui, né? Desce metade para Praia Grande, metade para Itanhaém, a cidade crescia mais, porque só os políticos que querem que Mongaguá exista. Peruíbe, são cidades que amam o turista. O santista é um negócio assim absurdo. O santista reclama de tudo. O santista tem ódio de turista. O santista trata mal o turista. Quando a gente para pensar, depois ele fica... O santista é aquele cara que reclama que o cara que vai num cruzeiro não para na cidade, não gasta aqui. Mas é lógico, ele é maltratado. Como é que você pode imaginar que uma região de bares e restaurantes, como é o Gonzaga, por exemplo, tenta achar um garçom que fale inglês? 2 é tarefa impossível. Acha um. Então, é inacreditável como a gente tem essa falta de visão de que, por exemplo, a Prefeitura de Santos, tá certo, fez um projeto que era do Meno, não sei se você lembra, aquele da escola de garçons, de comer. Aquilo é ótimo, muito legal. Desvirtuaram, mas é legal. Agora, a gente não tem um curso no Valongo, não tem que desvirtuou, né? O cara, na verdade, acabou beneficiando, um cara que usa mão de obra de aluno para ganhar dinheiro. É bistrô, né? Eu não sou contra. Eu acho que se o resultado é bom, a gente tem que relevar algumas coisas. A gente não tem um curso de inglês público. Como é que você pode explicar uma cidade onde se fala de turismo, se exalta turismo, embora o povo odeie turismo? Você não tem um curso de inglês público, Luiz Zé. Como é que você quer ser turística? Você vai no Rio de Janeiro, a orla inteira, a prostituta fala inglês, o travesti fala inglês, o garçom fala inglês, o vendedor ambulante que vende óculos a R$5 fala inglês. E aqui a gente não encontra esse tipo de coisa e não tem uma prefeitura que fale, olha, vamos fazer um curso de inglês para garçom, para balconista, para atendente, para quem trabalha no comércio, poder estudar sem pagar. Não é uma falta de... Isso é que eu questiono de falta de visão. Então, são observações que fatalmente passam pelo radar de um local que tem o poder para fazer isso, não é? Quando você pede um curso público de ensino de inglês, você está atrelando mais uma vez ao turismo, né, como receptivo, não é isso? E são questões práticas. Por que não? Né? Acho que faz sentido, sim, cobrar. Acho que tem que nomear e ter um plano de ação, né? Para que as coisas evoluam, né, Mohamed? Senão, a gente vai ficar sempre num ciclo vicioso de problemas, né? Mas o Uber fala inglês, né? Todo Uber fala que já foi engenheiro de não sei de onde e tal. Coitado. E não falam também? Também não. Né? Também não. Taxista, então, nem se fala. Mas Santos tem, por exemplo, um departamento na prefeitura para viabilizar a locação como SET
da cidade para filmes, né? Bem organizado, por sinal. O Santos Film Commission. O Santos Film Commission. Então, a cidade ela ganhou um selo, né, de cidade do cinema, né, ligado à Unesco, se não me engano, né? E eu não sei como isso se dá exatamente, mas eu acho que são rótulos importantes para você inspirar e agir, né? Eu acho que as coisas têm que sair muito do campo só da teoria e partir para resultados. Então, esse Santos Film Commission viabilizou, ele atraiu para Santos não só a locação de filmes, né, documentários, mas até de comerciais também, né? Você vê, por exemplo, o Festival Geek. A ideia é boa, ótima. Estava lotado todos os dias. E aí ficou evidente o que a prefeitura fez durante os 8 anos do Paulo Alexandre, destruindo a estrutura do centro histórico. Porque faltou. Imagina que você tem o Festival Geek e os restaurantes abertos no centro, os bares abertos no centro. Você multiplica a importância do evento e o papel do evento. Mas não, você isola. Esse é o grande problema. Você faz com que o geek seja aquilo. Aí depois vai vir a tarrafa, aquilo. O Música Nova, aquilo. Você tem um Museu Pelé capenga, que não está pronto até hoje. São coisas que fica difícil você imaginar. Por que não dá certo? Por que a coisa é tão amadora? Por que é feito um de cada vez, ao invés de entender que isso podia ser um sistema e tratar como um sistema? A prefeitura ser parceira dos produtores de todos esses eventos para conseguir aprovar mais na Lei Rouanet e viabilizar, porque você não precisa botar dinheiro público. Essa é a questão. Todo mundo fala, você só fala da prefeitura, mas não é para botar dinheiro público. Não tem, Santos é a cidade brasileira que mais Rotaries tem. Tem mais Rotary que em São Paulo, proporcional à entidade. Aí chega no final do ano, toda vez que muda de prefeito, todo mundo trata de grudar lá para ver o que consegue. Quando, na verdade, eles é que estão dizendo, olha, não se preocupa com isso porque eu vou fazer. Pelo menos essa é a minha visão desse tipo de instituição, Rotary, Lions, maçonaria. Eles têm que fazer a parte deles, independentemente do poder público. Mas eles precisam agregar no poder público. Você tem que ter alguém que dialogue com eles. Esse é o grande problema. Eu não vejo isso, tá? A gente tem um Pelé que tem a imagem associada ao Santos e o Santos associado à cidade. E a gente não usa isso. É inacreditável como a gente deixa... A Santos tem... Talvez seja por isso. As coisas acontecem aqui, aleatoriamente. Então a gente acaba não dando valor. Você não acha que o santista é mal acostumado? Porque ele não... Por exemplo, ele não se o santista, por exemplo, torcedor... Ele torce para o Santos, ele não precisa se preocupar que o presidente é um pior que o outro. Por quê? A uma hora surge um novo Neymar, um novo Robinho, e a gente vende, paga as contas e não cai para a segunda divisão. Ou é bem acostumado, né? Bem acostumado. Mas essa é uma analogia que eu faço sempre também, com respeito à nossa potência produtiva, né? O país, o Brasil, ele tem as intempéries bem equilibradas, produtividade, e acho que essa potência toda mascara, assim, as nossas deficiências, né? Então, se a gente fosse a Holanda, que está abaixo do nível do mar, tivesse que fazer a manutenção daqueles diques lá, eu ia estar com medo. Mas aqui não, aqui, pô, é uma safra recorde, os caras afastam o problema, né? Então, você apontando essas questões de Santos, elas são, sim, importantes. Mas falando sobre o centro, eu acho que cada governo acaba botando a mão de um jeito, né? Me parece, eu só estou pensando alto, que esse governo está utilizando a estratégia dos eventos para reaquecer o fluxo na cidade, no centro da cidade, e aí por um efeito colateral, ele valorizaria indiretamente. Mas é tímido, né? Porque para você conseguir resgatar um local como esse centro histórico, é uma ação público-privada com estratégia profunda. É um nó urbano, né? Precisa de um urbanista craque, precisa de um prefeito com uma disposição sobre-humana, né?
Precisa mais que um festival de torresmo. A gente fala aqui, porque aqui a gente pode falar nomes, é uma emissora educativa, a gente pode falar nomes de patrocinador, nunca tem esse problema. Mas eu vou dar um exemplo. Você tem uma casa de eventos nova no Valongo, a Casa Leone, muito bem feita. Não sei nem quem é o dono, mas é um cara que investiu com um bom gosto e fez um local de eventos para quem não quer fazer um evento do porte do Blue Med. Eu não quero colocar 1.500 pessoas, quero fazer um evento para 200, 300. Só que é o seguinte, as pessoas que vão a este evento não têm onde parar o carro. E vão parar distantes numa área completamente abandonada da cidade, que não tem a menor segurança, que foi devolvida pelo poder público aos seus verdadeiros donos, assaltantes, traficantes, prostitutas, e devolveram o centro para eles. Então, é aquela história do oásis no meio do deserto. O problema é que para chegar no oásis eu vou ter que arrumar um bom camelo. É preciso fazer uma intervenção do poder público dizendo o seguinte, olha, fulano, você tem um terreno aqui do lado, transforma em estacionamento que eu vou te dar isenção de IPTU. Fulano, você não quer montar alguma coisa produtiva ao invés de fazer só baile funk uma vez por mês? Faz toda semana. Mas porque aí você vai viabilizar o estacionamento quando esse aqui não conseguir lotar. Falta um cara que vá lá e faça isso, que era a ideia da Apex, que é a ideia das agências de comércio exterior, que é um cara governamental que não vai chegar lá com dinheiro público, vai chegar com ideia, com apoio, com subsídio. A gente, infelizmente, não tem. Essa é a grande questão. E é urgente, né? É algo urgente onde nós habitamos. E o centro da cidade é o tesouro de Santos, para mim. Acho que é um lugar onde tudo começou. Se você esquecer a história, você está se autodestruindo, né? Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo muito ao José Luiz Tarran, foi uma honra, um prazer receber você aqui. Boa sorte na continuidade da carreira, agradecendo ao Roberto Mohamed. Paulo, antes de encerrar, o Paulo fica bravo comigo quando eu faço isso no final do programa, mas eu tenho que fazer. Tem programas aqui que às vezes se arrastam, a gente tem que inventar assunto para o terceiro bloco. E quando a gente faz com um cara como o Tarran, a gente fica falando, não tem quarto bloco. Eu ainda ia perguntar para o Tarran como é o momento da literatura brasileira, porque a gente vê muita gente reclamando do momento da música, né? Mas eu já combinei com ele dele voltar, até porque ele também gosta de falar de política, gosta de falar de cultura. Então vai ter uma próxima oportunidade. Futebol, você e eu estamos meio por baixo, né? São Paulino e Santista. Mais confortável falar. Agora, agradecendo também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h à tarde e pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima segunda metade de terça-feira para você que você merece.